Recentemente fui conhecer um projeto ecológico e sustentável. Fiz algumas vivências lá com eles, passei um final de semana inteiro lá com eles e vou te falar também o que eu fiz, as vivências que eu fiz e o que eu observei no meu corpo e também o que minha namorada observou no corpo dela e tudo isso, o que tem a ver com saúde. Claro, você deve pensar, ecológico e sustentável tem a ver com saúde. E sim, isso é óbvio. Mas eu vou te mostrar pontos que a maior parte das pessoas não estão se ligando e que pode te ajudar bastante no seu dia a dia. Talvez para hoje ou talvez para você começar a refletir a sua vida, porque pode ter um impacto grande no médio e longo prazo. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Tarso, entusiasta da área da saúde, já estudo saúde há uns bons anos, também sou atleta amador e estudante de nutrição. E aqui eu procuro compartilhar várias coisas que eu estudo e aprendo por aí com muita gente e também o que eu testo no meu corpo. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever. Então vamos lá, o que era esse projeto, né? Primeiro, esse projeto ele era uma vivência que ia mostrar várias coisas, né? Ia te colocar para experimentar várias coisas. Então eu experimentei um pouco de bioconstrução, bem superficial mesmo, porque lá não era um curso de bioconstrução ainda. Eles pretendem fazer, mas não é ainda, né? Não era este dia um curso de bioconstrução. Então a gente teve uma vivência, uma experiência de como é a bioconstrução. Colocamos a mão na massa, né? Na argila, na terra e tal. Então começamos a experimentar como é que é passar aquela argila lá, aquela terra na parede e tudo mais. Entender um pouquinho da bioconstrução. Pisamos na terra, pisamos na lama. Então você já deve imaginar o quão energizante isso é, certo? O contato com a terra, o contato com a natureza ali, isso é muito energizante. Então a gente sim pegava mesmo com a mão aquela argila, né? Na mão seca mesmo, não precisava de luva. Então a gente sentia ali a argila na nossa mão e colocava na parede. A gente também, eu pelo menos, né, consegui ficar pisoteando um pouco do barro, deixando pronto para quem vai colocar o barro ali na parede, a argila ali na parede e tal. Então tudo isso tem a argila e a terra em contato com a nossa pele, que obviamente isso é extremamente energizante. Também o que mais que eu fiz lá? Eu plantei um pouco, né, de umas comidas lá, umas saladas para as próximas pessoas que forem lá, né, que vão para lá. Então a gente plantou, então plantamos, se eu não me engano, alface, couve, tomatinho, espinafre. Não me lembro mais o que tinha, mas a gente plantou várias dessas coisas. Então, de novo, colocamos a mão na terra. Tinha minhocas lá na terra, né? Então era um trabalho que eles têm a própria compostagem, então eles tentam ser muito mais orgânicos e autossustentável, né? Não conseguem ainda com tudo, mas com certeza já conseguem bastante coisa e é bem interessante isso aí. Então, de novo, contato com a terra, energia pura na nossa mão e tal. Fizemos também o que? Um programa de sound healing. Não sei se você já conhece, né? Para quem não entende muito inglês, o sound healing tem mais a ver com a cura através do som. Eu não entendo muito do assunto, então não vou poder te explicar aqui exatamente o que faz o sound healing, quais tipos de cura estão envolvidas ou que podem ser curadas com sound healing, mas eu posso pesquisar e trazer mais informação ou trazer pessoas que trabalham com isso para a gente conversar, caso você tenha interesse. Então deixa aí nos comentários abaixo se esse tema te interessa, que eu posso trazer pessoas especialistas nesse assunto para a gente conversar. Então, fiz lá uma imersão também do Sound Healing, né? A gente passou pela experiência do Sound Healing, eu nunca tinha feito. Foi bem interessante, mexe profundamente com a gente tem várias sensações, porque são vários sons diferentes, né? E alguns sons em conjunto, alguns sons em momentos diferentes. Então é uma experiência bem interessante e você sai com a sensação de que realmente você nunca sentiu nada assim, né? Claro, cada experiência na vida tem um tipo de sensação. Se você nunca fez o sound healing, nunca fez dessa forma, ainda mais que a gente fez num lugar aberto, né, que é diferente também de um lugar fechado, você vai ter certas sensações. E foi bem interessante, porque cada som parece que mexia com a gente de alguma forma, né?
Então isso foi bem bacana, foi uma experiência nova para mim e tal. Não sei se são curas mais voltadas para o emocional, espiritual, o que é, ou se até curas físicas podem ser trabalhadas com o Sound Healing, e aí como é que seria, né? Eu imagino que cada caso se utiliza um tipo de som, um tipo de jeito de trabalhar, não sei. Mas, de novo, posso trazer especialistas aqui para a gente conversar, então deixa aí nos comentários para eu saber se interessa a vocês. Então fizemos isso, acampamos lá, então foi bem legal, acampamos, utilizamos ali o banheiro seco, eu não sei se você conhece o que é o banheiro seco, né? Então não tem a descarguinha lá que a gente está acostumado e tal. Tem também o outro banheiro, o comum e tal, né? Tem também. E é um projeto bem legal. Eles já existem há um certo tempo, mas tiveram que parar na época lá da pandemia e tal, eles pararam, então eles estão retomando. Aliás, eu não estou sendo pago nada por eles, tá? Então isso aqui não é exatamente uma publicidade paga, mas é um projeto bem bacana que eu gostei bastante. Então, o que mais eu gostei? A gente foi muito bem recebido. Então, ali, a maior parte das pessoas que estavam, pelo menos neste dia que eles estavam reabrindo, eram familiares deles e amigos ou amigos de amigos e tal. Então, a maior parte das pessoas se conheciam lá. E a gente não. Então, pelo menos eu e minha namorada, a gente não conhecia ninguém lá e a gente acabou conhecendo. E a gente foi muito bem acolhido, principalmente os responsáveis pelo projeto, né? Nos deixaram ali muito à vontade, como se a gente estivesse utilizando a casa deles. Então, a gente utilizou a cozinha e tal. Esse é outro ponto. Como vegetariano estrito e ainda com restrições alimentares, tanto eu quanto minha namorada temos restrições alimentares que vão muito além do vegetarianismo estrito, temos condições de saúde que a gente trabalha com as questões alimentares e tudo mais, então para a gente é ainda mais difícil se alimentar. Lá, se eu não me engano, eles têm uma linha de ovolacto, tá? Então eles consomem lá queijos e tal, mas não tinha nada de carnes. Carnes eu sei que não tinha lá. E, inclusive, achei bem bacana também que eles não aceitavam lá nem bebida alcoólica, que levassem, nem ia ter lá para ninguém, e nem alteradores de consciência. Por N razões, né? Então achei bem bacana. Então as pessoas ficam mais presentes mesmo. Isso que é bem legal. Então, foi um projeto bem legal e bem rico para a gente, né? A gente foi muito bem acolhido. Ainda lá depois, eles fizeram uma parceria e levaram lá uma pessoa que trabalha com cogumelos. E a comida muito gostosa. Só tinha uma opção vegana, na verdade, duas na verdade, né? Mas eram macarrões, mas veganos. As outras opções, infelizmente, não tinha vegano. Então tinha pizza ovo-lacto, acho que tinha outros salgadinhos ovo-lacto também. Então a gente sentiu falta de mais opções veganas. Sim, sentimos, mas o que a gente comeu era bem gostoso, com cogumelos, macarrão com cogumelo e tal. E aí, claro, eu complementei com coisas que eu como. Então levei mais ervilha, por exemplo, para colocar mais proteína ali no macarrão, não ficar só macarrão e cogumelo. Eu queria então mais proteína e tal. Então, levamos comida. Voltando ao tema, né? Da dificuldade da gente encontrar o que comer por aí, não só lá, em qualquer lugar. Então, a gente está acostumado a levar nossa comida. Então, é muito bom quando a gente tem acesso à cozinha. E isso foi muito bacana. Então, a gente podia ter acesso à cozinha. A gente levou coisa, deixou na geladeira. Tinha os utensílios deles lá que a gente podia utilizar à vontade. Então, foi muito bacana. E tinha até frutas que a gente podia consumir, então tinha melancia, tinha laranja, banana, maçã e tal. E ainda tinha uma sopa, né, que era dentro do pacote, então tinha uma sopa que estava bem gostosa. As sopas eram veganas, né? Eu tomei uma só, mas tinham duas. Eu tomei a de ervilha, mas tinha uma outra de legumes lá também bem gostosa. Eu sei que estava bem gostosa porque as pessoas tomaram e falaram, e minha namorada tomou também, né? Mas, enfim, eu tomei só a de ervilha. Mas enfim, foi um projeto muito intimista, muito ali parece que a gente estava entre amigos, foi bem fácil transitar lá, o espaço deles é bem agradável, assim. Claro, é mais rústico, é a ideia deles mesmo, é ser mais rústico. Eles não se consideram uma ecovila, eles dizem que pode ter certas coisas com similaridade, mas não são uma ecovila, não sabem se um dia vão fazer e tal.
mas pelo que eles falaram, não são. E então sim, era um projeto mais rústico. A gente ficou acampado, né? A gente levou nossa barraca, mas quem precisasse tinha barraca lá. Não sei se era para alocar, eu acredito que era barraca para alocar, quem quisesse. Então a gente ficou lá no camping deles. E foi bem bacana, conhecemos pessoas bem interessantes, tanto que fazem parte do projeto, quanto que não fazem, mas conhecem o pessoal. Então foi bem legal. O tempo lá estava agradável, então a gente talvez tenha dado sorte. O tempo estava agradável. E eles mesmos falaram, poxa, que legal, não choveu e tal, né? Deu uma leve garoazinha assim, meio que de noite, mas não choveu, então a gente conseguiu aproveitar bastante, foi bem bacana. E o preço extremamente acessível, então foi muito legal isso também. Parece que foi até acessível demais, porque a gente tinha condição de comer lá com eles, tanto a sopa quanto o café da manhã, então foi muito legal, sim. O preço estava extremamente acessível e a gente foi em casal, mesmo para um casal estava extremamente acessível, então eu achei muito legal isso. Então se alguém está querendo projetos assim, dá para ir lá. E onde que fica, né? Eu acabei não falando ainda. Primeiro, eles chamam Vila das Borboletas, ficam lá em Piedade, São Paulo, é próximo de Sorocaba, passa um pouco de Sorocaba ali, já você está em Piedade, tá? Não sei se você é do estado de São Paulo, se você conhece São Paulo e tal, mas é bem facinho de ir, é fácil de ir de São Paulo, é fácil de ir de Campinas, é fácil de ir de Sorocaba, é fácil de ir de vários lugares ali dessa região toda, tá? Então é isso. E aí o que eu ia falar da questão da saúde? Primeiro ponto, a gente fez bastante coisa e a gente ficou bem cansado. Mas foi um cansaço bom, um cansaço natural de ter feito várias coisas, mas diferente do cansaço que a gente sente trabalhando o dia inteiro num lugar fechado, no computador e tal. A gente sente um cansaço extremo, a gente chega no fim do dia moído, mesmo a gente não tendo feito tanta coisa quanto a gente fez lá, e coisas que às vezes a gente tinha que andar para baixo, para cima, agachar, levantar e tal, então você fica cansado, mexer com terra cansa, mas foi de um jeito muito mais agradável, e a gente chegava de noite assim e tava com energia ainda. Então é muito diferente de quando a gente está aqui no meio de várias luzes, computador, tecnologia, celular, barulho, carro, trânsito, tudo isso. Isso nos suga de uma determinada forma que a gente não percebe e a gente acha que é natural viver assim. É natural a gente chegar no final do dia moído desse jeito. E não diferente, de um cansaço diferente, ter feito muita coisa, mas diferente. Então esse é um ponto que eu observei em mim, minha namorada observou nela. Então isso já mostra a importância da gente estar em constante contato com a natureza. Terra, plantas, mar, areia, essas coisas nos energizam. Então a gente precisa estar em constante contato com essas coisas. Tem projetos ótimos para a gente conhecer, esse é um deles, recomendo demais, pessoal muito bacana. Vitor, que é o responsável lá pelo projeto, e a esposa dele, que chama Thaís. Então os dois juntos, e com uma equipe que também tem voluntários e tal, eles ajudam muito no projeto, né? Eles participam ali do projeto. Então é uma coisa bem legal, bem intimista, você acaba conhecendo a galera e tal. Teve a roda na fogueira, né? No final, que era a finalização do projeto em si, encerramento, né? Do projeto, uma roda na fogueira bem agradável, bem gostoso, todo mundo ali conversando, sem bebida, sem cigarro ali, né? Então tava rolando um clima bem legal e isso é muito bom, isso é muito energizante e aposto que todos nós sentimos falta disso no nosso dia a dia. Então, primeiro, indico vocês irem conhecer o projeto deles, é muito bacana, eles estão procurando evoluir cada vez mais, eles recebem grupos lá, vão abrir e criar mais coisas lá, então tem muita coisa nova acontecendo, eles são muito legais. São muito receptivos, então se você também tiver dúvidas, tiver restrições alimentares, conversa com eles, vê o que vocês conseguem fazer, que é bem legal. Eles conversaram bastante com a gente, principalmente o Vitor conversou bastante com a gente antes, falou o que dava para levar, o que não dava ali e tal, e se a gente precisasse, não quisesse ficar em camping, ele indicou lugares que dava para a gente ficar. Enfim, a gente escolheu ficar no camping, até para ter a experiência toda, né? Mas ele indicou outros lugares e tal que eram muito bacanas também. Então, recomendo o projeto e principalmente recomendo que você
tenha constante contato com a natureza, constante mesmo, não só de vez em quando, num feriado, constante contato com a natureza. Isso vai te energizar muito, vai te dar mais saúde, vai te fazer repensar a vida, porque você vai começar a olhar, você vai ser mais desapegado. Aliás, isso é outro ponto que eu achei muito legal lá. Lá não tinha pessoas se achando, nem se achando o mais rico, nem se achando que tinha melhor carro, nem se achando o que era mais bem sucedido, nem se achando o mais bonito ou a mais bonita, o mais gostoso ou a mais gostosa. Não tinha nada disso, era uma coisa mais solta. Então, isso traz um acolhimento, mais conexão, que é o que muitas vezes a gente sente falta. A gente não percebe, mas a gente sente falta disso na vida. Então, eu recomendo muito que você tenha mais contato com a natureza e que você se solte mais, seja mais desprendido dessas coisas, tanto de se comparar, querer ser o melhor ou de se sentir inferior e tudo mais. Então tenha mais contato com a natureza, pise no chão, mexa na terra, né? Faça um monte de coisa ali. Lá tem um riozinho também bem gostoso, dá para entrar. A gente acabou não entrando porque não deu tempo, mas pessoas entraram lá no rio, né? Um pai entrou com as crianças também lá no rio, então foi bem legal. A gente queria ter entrado, mas não deu tempo. Mas enfim, então, primeiro, recomendo o projeto deles, muito bacana, parabéns Vitor, parabéns Thaís, que vocês tenham muito sucesso no projeto de vocês aí. Quero voltar, quero fazer novas experiências que vocês vão criar por aí e recomendo que vocês, público, né, você público, vá lá, tá? E também recomendo que você tenha mais contato com a natureza, que você enxergue a vida de forma diferente, se solte mais, saia um pouco dessas questões de tecnologia, porque isso nos suga demais. Depois eu vou criar conteúdo sobre isso, falando do quanto a tecnologia nos suga. Algumas coisas a gente consegue fazer para melhorar, criar alguns campos de proteção, colocar alguns itens que nos protegem um pouco desses campos eletromagnéticos e tudo mais. Então, tem coisas que a gente faz, mas mesmo assim o contato com a natureza é insubstituível. Então, tenha contato frequente com a natureza, faça esportes outdoor, né, ao ar livre aí. Pode ser pedalando mesmo na cidade? Pode, mas tente sair mais, tomar mais sol, ver a luz do dia e tudo mais. Então, faça muita coisa nesta linha, que isso vai te beneficiar bastante. Não fique só na questão de academia, trabalho ali no escritório, vai à academia e volta para o trabalho e sua casa, e aí tudo esses ambientes fechados e tal. Então, permita-se fazer mais coisas ao ar livre, tá bom? Isso vai te ajudar muito na sua saúde. Então falei bastante, deixei várias imagens aí rolando, hora mostrava imagens, hora voltava para mim, né? Espero que vocês tenham gostado aí das imagens. A gente se divertiu bastante, voltamos muito energizados e melhorou muito a nossa semana. Isso é muito legal. Não melhorou só naquele dia e nem só no dia seguinte. A nossa semana melhorou muito, a gente voltou muito mais energizado, mais animado, mais brincalhão, mais solto. E a gente estava meio travado, a gente estava num clima meio de tanta rotina, a gente estava incomodado com muita coisa, estava pesado assim, tanto para mim quanto para minha namorada e tal. Então isso mostra o quanto essas rotinas judiam da gente e o contato com a natureza nos energiza. Beleza? Então chega de falar que o vídeo já ficou muito grande, espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe. Recomendo que vocês vão lá conhecer o projeto deles e também procure outros projetos por aí. Às vezes vocês não estão perto da região, mas procure projetos perto de vocês que vocês consigam ir. Beleza? Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.